Temos visto aí de forma conseguinte, né, o livro de Atos. A gente tem visto passo a passo, trecho a trecho, algumas verdades, e conforme o texto vai andando, a gente vai vendo como que o poder de Deus vai se demonstrando ao longo da história, e aqui especificamente lá no comecinho, né, da era cristã, bem no princípio de quando as coisas começaram a tomar forma como igreja, né? E a gente está pegando esse livro é um livro de história, é um livro que conta, narra histórias verdadeiras, histórias reais. E a principal prova de que essa história aqui é verdadeira é o fato de que existem igrejas até hoje. Existiram centenas e centenas de movimentos religiosos na história, milhares, talvez milhões de movimentos religiosos que acabaram, né? Começou um sistema religioso, foi lá, alguém perseguiu daqui a um tempo, né? Alguém achou, esse movimento aí não vale nada. Aí perseguiu e acabou esse movimento. Aí começou outro movimento, foi lá, alguém perseguiu. Outros movimentos acabaram por si só, as pessoas chegaram à conclusão, isso aqui não vale a pena, vamos encerrar aqui. Outras pessoas, e alguns grupos aí mais extremos, chegaram ao ponto de se suicidar, né? Suicídios coletivos, às vezes, várias vezes aconteceu na história, né? Chegaram a um ponto que eles, uns foram, não vale a pena, se mataram. Outro, o líder da seita, o movimento religioso, disse, não vale a pena, vamos todo mundo se matar. O líder decidiu e todo mundo realmente se matou. Ou teve movimentos onde o líder matou todo mundo. Tem histórias terríveis e sangrentas, E isso caracteriza, mostra que o movimento em si ele era algo estranho e basicamente, durante a história a gente teve milhares desses. Mas o movimento cristão religioso verdadeiro, ele não se encerrou. E a prova de que Atos é verdadeiro é que nós estamos até aqui reverenciando esse mesmo Deus, olhando para os mesmos textos e para a história dessa igreja que foi se desenvolvendo ao longo de toda essa história. Aí temos 2000 anos de história, que parece ser bastante tempo, dependendo da perspectiva, de fato mas nós vemos várias provas e reminiscências, coisas que ficaram, às vezes artefatos, às vezes prédios que eles encontram lá na terra onde isso aconteceu. Mas o principal de todos os artefatos é a palavra de Deus, o texto bíblico que a gente tem em mãos e que ele é totalmente provável, Tudo que acontece ali praticamente tudo que dá para ser provado, É muito mais difícil você provar uma mentira do que uma verdade, Não sei se você já assistiu aqueles programas tipo CSI de investigação e tal, Eles sempre estão tentando provar a mentira, porque a verdade ela é difícil de provar. Você quase não consegue dar provas da verdade, mas sempre que algo é mentiroso, você consegue encontrar provas de que aquilo lá é mentiroso. Se você assistir os programas de investigação, e os conceitos de investigação sempre vão nessa linha, Você procura aquilo que é mentira, porque da verdade tem poucas provas da verdade. Da mentira sempre você vai encontrar provas. Pelo menos esses são os princípios que a investigação normalmente se desenvolve. E a Bíblia, ela faz questão de dar prova de si mesmo e da sua veracidade. E isso é muito interessante. Ela tem coisas que são provadas. Às vezes, essas provas demoram para aparecer. E de fato, tem provas que às vezes vão demorar aí. Tem provas até hoje que eles encontram. Volta e meia aparece algum personagem, às vezes até algum personagem obscuro, Assim, um assistente de Davi lá que está mencionado, E é um cara perdido na história. E eles encontram, às vezes, lá um botãozinho, alguma coisa, uma moedinha, às vezes, com escrito, o nome desse cara, ou o carimbo real dele, uma coisa assim. Essas coisas são encontradas. Volta e meia se encontra coisas novas da Bíblia, provando, às vezes, alguns detalhezinhos que a história nem fazia questão, de que tinha que aparecer isso, mas, isso nos dá provas, isso mostra certas questões aí que são verdadeiras. Mas isso não é o suficiente para que o mundo creia. Parece que para nós, assim, agora eles encontraram essa questão aí, agora vai, agora o mundo vai crer. E não é assim que funciona. Ela, para nós, serve como mais uma prova da nossa fé, ela nos mostra que algo é verdadeiro, mas o mundo nem está para isso, não dá muita bola para isso. Por que isso acontece? Porque a fé é algo que vem de dentro, é algo dado pelo próprio Senhor.
E a gente vai ver alguém aqui na história que foi redimido, que precisava de certas provas, precisava ver certas coisas para crer. Ele já tinha conhecimento acerca da palavra de Deus, mas ainda assim ele não cria. Ele sabia que aquilo tudo que tinha acontecido era real e verdadeiro. E aqui a gente está num momento da história onde Jesus tinha vindo, tinha feito seus milagres, tinha feito toda a sua obra, tinha morrido, tinha ressuscitado, tinha subido aos céus, tinha deixado os discípulos estavam pregando, e havia um sujeito que estava indo atrás da igreja, indo atrás dos discípulos, perseguindo esses discípulos e querendo fazer mal para os discípulos. E esse sujeito era Saulo. Saulo, então, ele é alguém opositor da igreja. Ele era, se fosse uma história de filme, assim, esse filme que a gente assiste, ele seria o grande vilão, né? Aquele cara que é o mal que está perseguindo, que está tentando matar os sujeitos bonzinhos do filme, né? Seria exatamente o cara que é o malvado, aquele cara que você assiste o filme e pensa, esse cara é mau. E ele estava preparado para ser mau, não era aquele vilão, já viu aqueles filmes que tem assim, um monte de vilão, né? E aí tem os vilão, os pequenininhos, assim, que o cara vai lá e dá um soquinho no cara e o cara já cai e tal, e ele, o bonzão do filme vai destruindo os caras pequenininhos e tal, daí chega um cara que é o poderoso, daí no final do filme sempre tem daí uma grande briga, uma grande luta contra esse grande cara, o opositor do mal. E ele é um cara bem mais preparado, ele é fortão, ele é armado, ele sabe lutar e tudo mais. E Paulo, aparentemente, ele estava nesse nível, né? Saulo, né, nesse momento, ele tem um grande preparo. Ele tinha sido alguém privilegiado durante a vida dele, tinha estudado nas melhores escolas, com os melhores sujeitos da sua época, ele tinha sido realmente preparado para fazer o serviço que ele estava fazendo. E quando o cristianismo começou a se espalhar, ele começou a olhar para o cristianismo e dizer, não, isso aqui é a religião oposta dele, e ele disse, não, isso aqui é tudo falso, né? Vamos perseguir esses caras, vamos abafar esse movimento e vamos acabar com ele. Ele era alguém que certamente, né, ele era resiliente, ele era alguém que estava, vamos dizer assim, preparado inclusive fisicamente. Se a gente vai analisar o que Paulo foi fazer durante a vida dele, durante o ministério dele, a média de quilômetros que ele andava por dia era de 30 quilômetros por dia, né? Seja em viagem, seja a pé, né? Mas a média ali de viagens dele era 30 quilômetros por dia, né? E aí a gente vê que várias vezes, né, depois na história, ele vai apanhar, ele vai ser apedrejado, né, tem um momento, inclusive, que ele é apedrejado para morrer. Eles tentaram matar Paulo apedrejado, isso é, eles apedrejavam uma pessoa até a morte. Eles acharam que Paulo estava morto, e ele não estava morto. Daí ele, né, saiu do meio das pedras lá e voltou para a cidade, que ele tinha sido apedrejado, né? Ele era levado para a forte cidade para ser apedrejado. Aí ele levantou e voltou para a cidade para pregar de novo, continuar pregando. Então ele era um cara resiliente, um cara que apanhava e mesmo assim conseguia dar continuidade. Provavelmente ele tinha um grande vigor físico. Ele era alguém certamente brilhante naquilo tudo que ele fazia. Ele, né, diz lá em Atos que ele era um discípulo de Gamaliel, que era um dos principais sacerdotes da época, um dos maiores conhecedores. Ele escreveu livros, né, que nós temos hoje, que são livros interessantíssimos e super difíceis até de entender, de ler, mas eles não são, não é difícil porque o autor não sabia escrever. Às vezes tem livros que são assim, né? Você vai ler e você, mas que livro difícil, tal, eu vou largar. Mas ele é difícil, ele é denso. Por exemplo, o livro de Romanos. O livro que Paulo escreveu de Romanos é um livro denso, que traz grandes citações, que traz grandes compêndios de teologia, né? Ele vai criando ideias e sistemas, uma baseada na outra. É um livro que ele cresce, né? São teologias em crescimento. É fantástico o livro de Romanos, se você vai analisar. Paulo, certamente, era alguém brilhante. Ele era alguém também muito prolixo, né? Ele escreveu vários livros, várias cartas, né? E se você vai pegar o que Paulo escreveu, né, de 27 livros no Novo Testamento, ele escreveu pelo menos 13. Tem um livro, que é Hebreus, não sabe se foi ele ou não, mas basicamente escreveu metade aí dos livros do Novo Testamento. E aí Atos, o livro de Atos mesmo, vai trazer uma ênfase sobre a história dele, vai contar a história dele a partir do capítulo 13, né? Pedro e os discípulos saem de cena, ou pelo menos eles perdem o foco
em Atos, e o foco, a partir do capítulo 13 até o 28, vai ser só sobre Paulo, quase. Então, o cristianismo, né, no fim das contas, ele vai dever muito a Paulo. Né? Nesse momento ainda, né, estamos chamando ele de Saulo. Ele era solteiro ou viúvo, né, ninguém sabe, nesse momento aqui da vida, mas certamente era alguém devoto ao ministério, alguém que estava interessado a levar o seu ministério adiante. Ele estava focado, completamente focado nisso. Né? Ele não tinha um refúgio caseiro, algum lugar onde ele voltava e retornava, né, no final do dia. Aparentemente ele estava assim, era ministério, era fazer a coisa ir para frente. Né? O foco completo nisso. Né? Crisóstomo, que é um dos pais da igreja, alguém lá do comecinho, ele vai descrever Paulo, ele falou o seguinte: coloque o mundo inteiro numa balança, né, a ideia da balança de pratos, e a alma de Paulo pesará mais do que o mundo inteiro. Então, é uma figura de linguagem, né? Mas Crisóstomo, ele pensa em peso, né? Quanto pesa a alma de Paulo, quanto ele contribuiu de fato para o cristianismo. E a contribuição de Paulo é gigante para o cristianismo. Só que nesse ponto aqui, ele não era alguém que cria em Cristo, ele era alguém que estava perseguindo a igreja. Se a gente voltar um pouquinho antes do versículo 9:1, se você olhar o capítulo 8:3, você vai ver um versículo que diz o seguinte: Saulo, porém, queria destruir a igreja. Ele ia de casa em casa e arrastava homens e mulheres e lançava-os na prisão. Então, Paulo ele fazia essa ênfase no ministério em ser um zeloso. Ele tinha zelo pela religião judaica. Antes da igreja, né, se expandir pelo resto do mundo, né, que vai acontecer ainda em Atos, ela estava localizada mais em Jerusalém. E ele faz essa perseguição, ele e junto de outros, ele ajuda nessa perseguição, e essa perseguição vai fazer a coisa se espalhar, né? Como se, vamos dizer que, né, tem aqui um grupo aí de uns 12, aqui nós temos um grupo de 12, todos nós muito, esperando o ministério ir adiante, querendo trabalhar, e aí vem alguém nos perseguir, cada um vai para um lado, né? A gente se espalha aí, um vai para Sapiranga, outro vai para Santa Catarina, outro, né? A gente se espalha, e a igreja, então, dessa forma, ela vai se espalhar. Então, cada um desses 12 vai começar a pregar em outros lugares, né? E aqui não só os 12, mas também aqueles que já haviam se convertido. E Saulo, então, ele é usado por Deus antes de se converter. Antes de conhecer a Cristo, ele já é usado por Deus, mas de um jeito negativo. Isso é interessante. Um jeito negativo para os discípulos, né? Para aquelas pessoas que fazem parte da igreja. Ele era um perseguidor, ele é um cara que se entrasse aqui, né, todo mundo ia se apavorar, a gente ia sair correndo, eu ia tentar pular aqui pela janela, tentar sair, me esconder no banheiro, talvez, né, porque ele era um cara que realmente perseguia a igreja e jogava as pessoas na prisão, né, muitos até entendem que ele matava ou mandava matar também pessoas, então era algo bem extremo, assim, o que Paulo fazia. Então Deus usa ele, né, num jeito mau, mas que vai trazer aí também um crescimento para a igreja. E aqui, né, vamos entrar no versículo 1 do capítulo 9, diz assim: enquanto isso o quê? Né, essa perseguição, enquanto isso tudo estava acontecendo, né, toda essa perseguição, todo esse espalhar da igreja, enquanto isso estava acontecendo, né, teve aquele episódio de Filipe que a gente viu semana passada. Então, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Então, aqui a ideia de respirar, é interessante isso aqui, né? Basicamente, ele vivia por isso e para isso. Pelo menos por um tempo do ministério dele, ele respirava ameaças de morte. Né? Ele vivia para isso, como um respirar, algo normal e natural do seu dia a dia. Respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém.
Aqui o que acontece de forma legal, né, do direito da época, é o seguinte: os sacerdotes, eles tinham o direito religioso, eles eram como fossem padres e pastores da época, mas eles eram também juízes, como se fossem os juízes da lei, né, legal. Então eles faziam esses dois serviços, porque o sistema religioso estava totalmente ligado com o sistema legal, e esse sumo sacerdote, então, é quem tinha o direito de fazer essas cartas. Paulo não era um desses, mas ele é alguém que trabalhava para eles e com eles, e ele pede, então, cartas, diz ali, né, pediu-lhes cartas, né, se dirigiu ao sumo sacerdote, que era o principal dos sacerdotes, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. Damasco, então, era uma outra região, para onde ele estava indo, e como ele sabia que a igreja, né, tinha chegado naquele lugar, ele disse: eu vou para lá, e eu quero ter o direito legal de lá também perseguir pessoas e trazer essas pessoas presas de volta para Jerusalém. Eram pessoas que tinham saído de Jerusalém e estavam ali começando igrejas nessa região. Então eu quero ir lá e trazer de volta, né, essas pessoas presas para cá. Que fala, né, os do caminho, os que pertencessem ao caminho, né, no comecinho da igreja, esse é o nome que eles davam para eles mesmos, né, os do caminho. Então, uma ideia de estavam caminhando no caminho certo. Então, eles já chamavam, aparentemente a terminologia no começo era a palavra cristãos ainda não tinha aparecido nesse momento. Então, os que pertencessem ao caminho e puder levar eles presos para Jerusalém. Então, o desejo dele era, né, perseguir pessoas e destruir a igreja verdadeira. Esse é o desejo de Paulo. Ele tinha muita vontade de fazer isso, e ele então vai tentar, de alguma forma, né, autorização para essas sinagogas, para chegar lá, porque o que acontecia, como que era a prática desses sujeitos? O judaísmo ele tinha se espalhado já no passado, para várias regiões, e tinham como fossem, né, pequenas sinagogas nesses lugares, até fora de Jerusalém e tudo mais. E a estratégia de plantar igrejas era assim: as pessoas que eram do caminho, as pessoas que eram da igreja, elas chegavam nessa nova região e usavam a sinagoga para pregar. Por que na sinagoga? Porque lá as pessoas que já conheciam o conteúdo da Bíblia, já tinham uma predisposição a crer em Deus, entendiam quem era Deus, e essas pessoas então, elas agora ouvindo acerca de Cristo, elas então se converteriam ao cristianismo. Isso estava se espalhando, né, de uma forma que Paulo viu que era necessário, né, ir lá e prender essas pessoas. E Paulo, de certa forma, então, ele vai usar aí do seu poder legal, né, o Saulo vai usar, eu estou usando Paulo e Saulo, né, é o mesmo cara, né, nesse momento aqui, eles ainda estão chamando ele de Saulo, ele vai tentar se infiltrar ali para tentar levar esses caras presos, né? Então essa é a tática de Paulo aí para fazer essa função. Pode buscar uma aguinha para mim? Obrigado. Então Paulo ele ganha essa autorização, né? Jesus tinha dito que ele era o caminho, as pessoas concordavam que ele era o caminho, se chamaram de os do caminho, porque Jesus dizia que era o caminho, então eles eram os do caminho. E essa religião, que era um pouco mais radical, né, que era o judaísmo na época, ela então buscava ser zelosa com aquilo que tinha sido entregado para eles, que era a religião judaica e todo o conteúdo do Antigo Testamento. Ser radical, né, é uma coisa que às vezes é um pouco difícil de compreender e entender, né? Porque toda religião ela acaba sendo radical em algum aspecto, né? Todo sistema religioso ele vai ter que ser radical, ou ele é um sistema morno, né? Como diz lá em Apocalipse, que é o que a gente não deve ser. Então nós temos que ser radicais para algum lado. Muito obrigado. E algumas vezes na minha vida eu já fui acusado, né, de ser radical. Já foi que me falaram assim: mas o Thiago é um radical, né?
Acho que eu já contei essa história, né? Na aula de química. Contei, não? Eu estava uma vez na aula de química, e aí, na aula de química, segundo grau, aí estava aprendendo os radicais, calcular os radicais lá na química. Eu achava aquilo muito chato. E eu não sabia o que era um radical. Eu lembro que numa aula eu perguntei para o professor, tá, professor, eu estou calculando radical aqui, tempão, mas o que é um radical? Eu nem sei o que é um radical. E aí um colega virou para mim e falou assim, tu, Thiago, tu é um radical. Essa foi a primeira vez que me acusaram de radical. Depois, agora, dentro do sistema religioso, as pessoas também me chamam de radical às vezes, né, porque eu creio na palavra e eu levo isso até as últimas consequências. E não deixa de ser que a nossa igreja também ela é radical, porque nós estamos, né, num extremo, de certa forma, onde nós usamos a palavra e nós nos firmamos na palavra, né? Nós estamos lendo e obtendo o conteúdo da palavra, e extremamente da palavra de Deus, da Bíblia, para as nossas vidas. Né? Isso não é comum, se a gente vai normalmente nas igrejas por aí, seja qual que for a linha, né? Normalmente é um monte de história e tal, em torno de um tema, de um ponto, uma ideia, e a pessoa vai girar, às vezes entra versículos da Bíblia e tal, mas gira muito mais em torno de um assunto que a pessoa quer trazer do que de fato o texto bíblico. Então usar o texto bíblico por algum motivo se tornou ser radical. E isso para mim não deixa de ser um elogio, né? A pessoa diz que eu sou radical por quê? Porque eu uso a Bíblia, eu uso a palavra, eu uso para tudo, né? Eu uso às vezes nas conversas do dia a dia, eu uso para aconselhar pessoas, eu uso para mostrar as questões da verdade, quando as pessoas perguntam o que é verdade. Eu digo, a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Ela não só contém verdades, mas ela é a verdade. Acerca de todos os temas, às vezes a gente começa a viajar em algum tema e tal, e a gente pensa, tá, mas o que é a verdade? E nós podemos sempre voltar para a palavra de Deus e ter certeza que ela é a verdade. Ontem mesmo eu estava conversando com com alguns casais, sobre a questão de criação de filhos. E a questão de criação de filhos, né, todo mundo que é pai ou já foi pai, né, sabe que é uma coisa muito... Mas o que eu faço naquele momento? Que dificuldade, como descobrir qual que é a verdade? Porque tem várias vozes do mundo dizendo, você tem que fazer isso, você não pode fazer isso. Tal. Várias vozes no mundo. Né? Tem o famoso não diga não, né? Nunca diga não para o seu filho. Né? Isso é uma tragédia. Né? É uma tragédia escrita. Né? Todo mundo sabe que isso vai... Não dizer não para o seu filho é um grande problema. Mas existem vozes, gente aí famosa na mídia e tal, tudo mais, que diz não. O certo é nunca dizer não para o seu filho. Tragédia é isso. Que falta de sensatez. Então a Bíblia está toda errada, né? Porque a Bíblia fala muitos nãos. Né? Se a gente vai pegar lá desde os 10 mandamentos, né? Diz vários não, né? Não faça isso, não age dessa forma. Então nós temos que, né, sim, também dizer não para os nossos filhos faz parte. Né? E para muitos, o dizer não é radical, né? Você está sendo um extremista. Como se isso fosse, né, algo ruim. Mas, na verdade, isso muitas vezes é até algo bom. Né? Você ser um radical, né? Radical é sempre alguém que está na ponta, alguém extremista. Né? Às vezes isso é positivo. Né? Não olhe para isso sempre como algo negativo, quando as pessoas olham para você e pensam que você é um radical. Né? Você está... Tem várias citações, né, sobre isso. As pessoas falam às vezes também, né? Tudo que é demais é prejudicial. Né? Não seja um extremista em nada. Contém verdades essa afirmação, né? Mas se nós formos levar isso para o lado espiritual, né? O uso das escrituras, por exemplo, né? Você não precisa e não deveria ter limites para usar a escritura na sua vida. Isso, né, demais na sua vida, escritura demais não é problemático. Né? As pessoas vão dizer isso, né? Você está indo demais na igreja, você está indo fundo demais na palavra de Deus, né? Não faça isso. Então, ser radical em relação à palavra de Deus é algo positivo. Paulo vai ganhar essa autorização, né? Ele vai ganhar a autorização que ele achava que era fazer o correto. Ele tenta ser zeloso ao máximo, mas Deus vai intervir na história. Deus vai entrar na história de Saulo aqui, e vai demonstrar para Saulo que o que ele estava fazendo era um problema. Diz ali, em sua viagem. Então ele estava indo em direção agora a Damasco, né?
pense alguém que queria fazer o que era correto, né? Jerusalém a Damasco, eu fui dar uma olhada, 250 quilômetros. Hoje, com estradas legais. Isso daqui a Passo Fundo. Né? Você que já viajou para Passo Fundo sabe que dá um chãozinho até lá. Né? Então, pense alguém que tinha vontade mesmo de fazer a coisa certa. Né? Se você houvesse assim, tem alguém lá em Passo Fundo falando mal de Jesus. Aí você ia falar, que eu vou até Passo Fundo para arranjar problema para mim. Né? Aí Paulo faz isso, Saulo, né, decide, tem vontade de dizer, não, Passo Fundo tem alguém falando mal, vou lá. Aí diz ali, quando ele se aproximava de Damasco, ele estava quase chegando, lá em Atos 22, 6, vai dar alguns detalhes a mais. Paulo vai estar contando de ter vivido esse dia, e ele vai dizer que isso era perto do meio-dia, mais ou menos, ele estava se aproximando da cidade, né, perto do meio-dia, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Uma intervenção divina direta. De certa forma, isso é um pouco desconfortável, né, para nós que somos céticos e que pensamos, né, nas coisas naturais, que as coisas devem acontecer de forma ordeira e tal, né? E quando existe uma intervenção divina dessa forma, como uma luz vinda do céu, a gente quer racionalizar as coisas, né? Pensar, será que foi um cometa, né? Será que era meio-dia, o sol estava forte, foi um brilho? Uma coisa, a gente quer explicar às vezes os milagres de Deus, mas tem coisas na Bíblia que simplesmente aconteceram, não tem explicação, e é exatamente isso que nós chamamos de milagre, quando o sobrenatural, ele age sobre o mundo natural. Por isso que a gente chama sobrenatural. Né? Então, aquilo que é não natural, aquilo que é espiritual, age sobre o mundo normal, sobre as coisas normais, como sempre aconteceram. E a gente tem alguns momentos na história onde isso acontece. Isso não acontece o tempo todo, né? Mas alguns momentos na história, isso de fato acontece. Pode ser que você já tenha vivenciado momentos assim, pode ser que você nunca vivenciou, né? Não espere que todas as pessoas vão vivenciar milagres na sua vida. A maioria, né, das pessoas, e bons teólogos normalmente vão ser mais céticos nesse assunto. Eles vão entender a maioria das coisas como sendo providência de Deus, né, que Deus providencia, Deus dá. Isso não necessariamente é sobrenatural, não é uma intervenção sobrenatural, apesar de ter ali um quesinho de poder de Deus agindo, mas ainda é algo dado e permitido por Deus. É como, frequentemente, curas de doenças, enfermidades, né? Deus pode agir e usar as coisas desse mundo para que coisas simplesmente aconteçam, mas tem momentos, como aqui, por exemplo, onde a coisa simplesmente é sobrenatural, visivelmente, e ninguém consegue exatamente explicar o que aconteceu, como, por exemplo, essa luz vinda do céu, que a gente tentaria dizer explicar de alguma forma, mas essa luz, inclusive, vai falar. Então, uma luz, até a gente pode dizer, era um cometa, sei lá. Mas a luz que fala, né, já não funciona bem assim. Né? Porque Deus, através aqui de Jesus, está intervindo na história, ele está entrando para dentro da história da humanidade, e disso aqui, né, basta-nos a fé, nós não temos como provar que isso aconteceu, a não ser pelos efeitos que isso aqui causou. Porque esse momento vai causar efeitos na história, onde, por exemplo, Paulo vai mudar de vida completamente. Então, um efeito que entra para a história, a gente vai ver consequências disso, o próprio Paulo vai mudar completamente, ele vai escrever cartas para as igrejas, vai começar agora a edificar a igreja, mudança radical de vida, mas uma prova de que isso aconteceu exatamente hoje, nós não temos mais. Paulo vai falar lá no capítulo 22 que tinham pessoas com ele, talvez era um número maior de pessoas. Diz lá no capítulo 22 que essas pessoas viram e ouviram a voz, mas não conseguiam entender essa voz. Então foi uma mensagem diretamente dada para Paulo, que só ele conseguiu entender o que estava sendo falado. De novo, algo sobrenatural, algo não completamente explicável. A gente pode, tentar, eles estavam talvez mais longe de Paulo, não conseguiram ouvir, mas ainda assim não explica o todo, do sobrenatural que aconteceu aqui. E Deus, quando quer,
ele faz intervenções sobrenaturais na história, né? Querendo Deus, né, nenhum de nós pode intervir. E é isso, exatamente isso que acontece. Né? Ninguém consegue intervir no que vai acontecer a partir desse momento. Por mais que pessoas tentem agora silenciar Paulo e tentar fazer ele parar o seu ministério, né, não tem mais, porque Deus interveio na história. É um momento quase que, vamos dizer assim, único. Seria um momento único na história se não tivesse outros semelhantes. Tem outros semelhantes, outros milagres que acontecem, mas ele de fato é um momento único na história. Diz ali então, versículo 4, que ele caiu por terra. Né? As pessoas às vezes acham que ele caiu do cavalo. Pode ser. Ele estava de cavalo, 250 quilômetros. Né? Fazer a cavalo. Alguém já andou quilômetros assim a cavalo? Né? Também é cansativo. Né? A gente pensa, de cavalo é fácil. Né? Vai andar 5 quilômetros de cavalo. Então, 250 quilômetros que Paulo estava fazendo aqui. E diz que ele cai por terra. Então, no mínimo, ele caiu no chão, talvez a pé, talvez de cavalo. E ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Então, de novo, essa voz, essa luz agora também fala com Paulo e ele diz: por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Então, Saulo tinha aparentemente pessoas junto, né, como a gente viu no versículo 22, talvez isso era até meio que um destacamento militar, sendo que ele usou da justiça comum, né, que é uma justiça religiosa, para ter essa autorização. Né, então, possivelmente ele levou soldados junto para trazer esses caras presos, né, ele não ia trazer talvez sozinho, ele tinha um destacamento militar, e ele ouve essas palavras, né, por que me persegue? Saulo não estava perseguindo especificamente uma pessoa. Paulo estava, né, na cabeça dele, pelo menos, perseguindo um grupo de pessoas que estavam pregando algo. E aparece essa luz e diz para ele: por que você me persegue? Quem é você, Senhor? Eu sou a Jesus. Eu sou Jesus a quem você persegue. Cristo, ele diz que ele próprio é a igreja. Essa colocação ela é muito importante e muito relevante. Cristo é a igreja. O próprio Jesus diz que ele é a igreja. A igreja, a presença da igreja no mundo, é a representação física de Cristo. A gente pode dizer às vezes, né, a gente não vê Cristo, né? Não, mas Cristo, ele está conosco, a representação física dele é o seu corpo presente na terra. O corpo de Cristo é a presença do próprio Cristo na terra. E essa perseguição que Paulo está empreendendo, né, ele está fazendo, ela não cessa aqui, né, cessa com Paulo, mas ela vai continuar, né, pelos próximos capítulos, pelos próximos anos, pelos próximos séculos e pelos próximos milênios. Essa perseguição ela vai continuar. Existem estatísticas que dizem que a perseguição hoje, né, nos dias de hoje, ela mata mais cristãos do que, né, em qualquer momento da história. Então a gente tem vários momentos de perseguição, mas até hoje os cristãos são perseguidos. Né? Graças a Deus, hoje nós não temos essa perseguição aqui, neste local da América do Sul, né, mas em outros lugares, outros países, outros continentes, essa perseguição existe e em muitos lugares ela é bastante ferrenha, né? Principalmente nos países onde não tem informação externa, né? Como China, como a Coreia do Norte, esses lugares aí, eles não informam, né, externamente o que eles fazem. Então ninguém sabe o que de fato está acontecendo lá. Eu tenho um pastor conhecido meu na China e ele já foi preso algumas vezes por conta de perseguição assim, né? Isso, né, nos dias de hoje. Então isso é algo constante que está acontecendo que a gente nem fica sabendo, né? Às vezes nem imagina. Então existe essa perseguição externa à igreja. Existem pessoas de fora da igreja que por motivo ou outro estão querendo acabar com a própria igreja. Isso é uma realidade, era naquela época e continua sendo nos dias de hoje. Nós temos perseguições também que são internas, né? Temos perseguições externas, pessoas de fora
para a igreja, mas nós temos às vezes perseguições internas dentro da igreja, das igrejas. Pessoas às vezes de dentro das igrejas que estão perseguindo umas às outras. Volta e meia, a gente que é líder recebe ali alguma ameaçazinha, alguma palavra dizendo, você não sabe nada, está tudo errado o que você está fazendo, você é o inimigo. Pessoas às vezes mandam coisas assim para nós. Eu não costumo receber, às vezes eu escuto de pastores que recebem ligações com ameaças de morte, inclusive, a gente não costuma ter isso, Lá nos Estados Unidos, eu tive uma oportunidade de estar na igreja do John MacArthur, que é alguém bem conhecido da nossa linha, e eu percebi que quando o John MacArthur saiu, do púlpito, ele tinha pregado, saiu 2 grandão, assim, 2 ou 3, eu tenho até filmei isso, segurança, aí você pensa, mas que frescura, o cara vai andar com segurança para lá e para cá, mas de fato, lá tem perseguição, umas perseguições estranhas, Nessa, era uma conferência, e quando eu cheguei nessa conferência, tinha eles chamam de protesters, que são os protestadores, estavam do lado de fora com as plaquinhas, assim, contra a igreja do John MacArthur. Assim. E lá, assim, é uma coisa comum, aparentemente, lá, os pastores ali entrando e saindo da conferência, e os caras com uns cartazinhos, assim, xingando e gritando palavras de ordem e tal contra a igreja. E ali eram grupos cristãos, inclusive, Isso que é o mais estranho e engraçado. Eram grupos de outras igrejas que acham que a igreja de John MacArthur lá está errada e é uma igreja má, uma igreja do mal. O americano é tudo meio louco, assim, não grava isso. Tudo não, alguns só. Eles têm disso e aparentemente é uma coisa normal, tá valendo isso. E eles têm bastante perseguição lá dessa forma, Então, perseguições externas, perseguições internas do âmbito da igreja, mas também perseguições internas, de dentro da própria igreja, da igreja local. Às vezes isso existe, isso acontece, Pessoas que dentro do próprio grupo, estão perseguindo umas às outras e tentando derrubar as outras. Então, isso existe, isso é algo real. Ore pelos seus líderes, porque seus líderes estão muitas vezes passando por isso. Pastores, às vezes, ao nosso redor, não é o nosso momento agora, mas isso são coisas que acontecem. Então, às vezes, você vem para o culto, e que legal, estar com a minha família aqui, tudo jóia, e você não sabe, às vezes, quando está acontecendo um tipo de perseguição desse tipo, às vezes até interna, e o pastor está ali pregando e falando lá na frente, e aquela pessoa está sentada, às vezes, olhando, para ele. Então, você imagina, às vezes, como a coisa está acontecendo. De novo, graças a Deus, não é o momento, isso aqui não é não estou desabafando aqui, ou tentando acusar alguém, porque esse não é o momento que nós estamos vivendo agora, graças a Deus. Agora, a questão é a reação, a nossa reação, como deve ser em relação a essas perseguições. E o que é esperado de nós, não é agir como Saulo faz aqui, em tentar perseguir essas pessoas para prender elas e tentar levá-las ao cárcere ou a serem apedrejadas. Pelo contrário, a gente quer reagir sempre de forma amorosa, e tentar ensinar as pessoas e mostrar para elas a verdade. Normalmente, quando essas pessoas estão agindo de forma incorreta, de forma a perseguir a igreja de Cristo, elas precisam conhecer a Cristo, é isso que elas precisam. Então a gente olha para a perseguição como sendo alguém mau que tem que morrer também. Então a gente, às vezes a gente cria inimigos assim, tipo, agora o partido que está no poder vai perseguir a igreja, então vamos lutar contra eles, vamos sair na rua protestando e vamos cercar congresso e vamos destruir tudo, e isso aí tem que fazer. Então, aparentemente, essa não é a saída de Cristo para essas coisas, mas é falar e demonstrar o amor verdadeiro. Então, o que vai acontecer aqui, nesse momento, Saulo vai reconhecer quão verdadeiro Jesus era. Porque o próprio Jesus Cristo vem e fala, você está me perseguindo, na pessoa da igreja. E ele vai ver quão verdadeiro é esse movimento que está surgindo. E aí essa voz fala então para ele no versículo 6, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que fazer.
Jesus não dá escolha, né? Paulo não tem escolha aqui do que ele tem que fazer, aparentemente é uma ordem do que vai acontecer. Deus direciona aqui a vida de Paulo de um momento para o outro, né? Mudando completamente a vida dele, dizendo, olha, você vai, faz isso e isso vai acontecer. Isso também é algo miraculoso, né? Algo que é dito que vai acontecer e de fato acontece. Versículo 7, os homens que viajavam com Paulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Esse é um desses momentos, né, onde a Bíblia dá prova de si mesma. Essas pessoas, né, esses que estavam com Paulo, com Saulo aqui, eles eram pessoas que quando esse texto foi escrito, elas ainda eram vivas, né? Talvez várias pessoas que estavam ali e viram isso aqui acontecendo. Então isso que está sendo escrito aqui, na época que estava sendo escrito, é uma prova de algo que aconteceu. De certa forma, você, né, se você estivesse vivo nessa época, você podia pegar esse texto e dizer, não, será que isso aqui aconteceu mesmo? Eu vou lá perguntar para essas pessoas. Essas pessoas, né, estavam vivas e davam testemunho, inclusive, daquilo que aconteceu. Então os homens que viajaram pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia... Não passei, né? Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Então ele tinha que ir até Damasco, mas agora ele ficou cego, né? Não conseguia mais ver nada. Não se sabe se foi essa cegueira de Paulo, foi um evento miraculoso ou foi por conta desse grande brilho que ele teve ali, né, e lá cegou ele por um tempo. Eu acho que é mais para a linha miraculosa realmente, né? Dificilmente, né, uma ceguez temporária que vai durar dias, né, como vai acontecer com Paulo, por causa de uma luz, né? Então tem aqui também uma providência de Deus ou um efeito miraculoso de Deus, mas ele de fato chega até Damasco e diz lá, então, finalzinho do texto, último versículo nosso, por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Então, aparentemente ele estava aqui quase que em choque, né? Perplexo pelo evento que tinha acontecido, né? Talvez até entrou aqui num processo, podemos dizer até quase de decepção completa contra si mesmo, né? Sabendo que tinha feito ou estava fazendo grande besteira, né? Que estava jogando para o time errado o tempo todo, né? E imagine uma pessoa, né, que é tão convicta, né, que aquilo lá é a melhor coisa do mundo, né? Como se fosse, sei lá, esses vendedores de... Como é que é? Não sei se vocês já viram um vendedor de água ionizada, esses caras que vendem essas soluções miraculosas, filtrozinho de água. Uma vez, eu acho que eu contei já, né, de uma mulher que vendia água ionizada, né, uma máquina lá de água, e aquilo era bom para tudo, né, ela dizia, botar nos olhos, né, aquilo lá vai restaurar os seus olhos. Ela botava assim, tem dor de garganta, botava um paninho por fora, uma água, bebia, né, também a água, fazia gargarejo com a água. Ela dizia, não, tem que mastigar a água também. Tudo era água. Lavava o cabelo com aquela água, tudo, coisa fantástica. Imagine ela, né, que vivia para isso, e essa pessoa, né, todas as conversas, você conversava com ela, e mesmo ela não tivesse te vendendo, você já disse que não vai comprar, mas todas as conversas levavam para a água, tudo acabava em água ionizada. Não, porque a água ionizada vai te salvar. Ela é convicta. Então imagina uma pessoa dessas ter acesso à informação de que a água ionizada é uma mentira. Você não consegue aumentar os íons da água, isso é algo impossível. Estou citando, não sei se é ou não é, nem sei o que é o íon da água, mas é o que se propunha, né? De repente a vida daquela pessoa perde o sentido. Eu vivia para isso, tudo na minha vida gira em torno disso, e isso é uma mentira. Eu estou jogando para o lado errado, estou convencendo pessoas de que essa é a verdade, mas na verdade isso aqui é uma mentira. E é isso que Paulo está vivendo nesse momento. E eu acho que é por isso que tem essa questão, né, que ele não come nem bebe ali por esses 3 dias, porque ele está realmente, né, perplexo de saber que ele estava fazendo besteira, jogando para o time errado.
Algumas perguntas, né, que vêm logo desse texto aqui. Uma delas é, por que Deus não faz isso o tempo todo, né? Esses milagres miraculosos, onde pessoas que estão perseguindo a igreja, com zelo, inclusive, com vontade e gana, por que Deus não aparece para eles e muda eles de time? Por que Deus não faz isso o tempo todo, né? Com tantas matanças por aí, gente queimando igrejas e tudo mais, né? Por que Deus não aparece para essas pessoas? Uma das questões é que a gente sabe que isso que acontece em Atos, isso não é normativo para a igreja. Ou seja, isso não vai acontecer o tempo todo. Isso aqui não é uma promessa de que as coisas sempre serão assim. É uma descrição dos fatos que aconteceram lá no começo. Pelo contrário, uma das promessas que nós temos é que nós cristãos, nós vamos sofrer. Várias vezes a Bíblia fala que nós não devemos nos surpreender se passarmos por aflição. Mas a aflição ela tem que ser esperada. Nós temos que esperar que a aflição vai acontecer. Agora, a mudança de time de Paulo aqui, ela é uma mudança inesperada. Ninguém esperava que isso ia acontecer, tanto é que no começo ali os discípulos vão ficar meio receosos, né, de conversar com Paulo. Será que o cara está me enganando aí para tentar obter informações e pegar todo mundo, né? Será que é isso que ele está fazendo, né? E o Saulo aqui, ele vai de fato, né, mudar de time, né? Ele vai se tornar um apóstolo. Um apóstolo, ele vai chamar apóstolo para os gentios. Diferente dos outros apóstolos que tinham até agora, que tinham estado com Cristo e conhecido a Cristo diretamente, Saulo vai ser um apóstolo posterior na história, que também viu a Cristo ressurreto, né? Aqui quando ele vê essa luz, ele está vendo a Cristo, e é por isso que ele fala, eu sou apóstolo sim, porque eu também vi a Cristo. Alguém que estava extremamente preparado, e alguém que vai escrever também conteúdo, né, bíblico, para que a gente, né, conteúdo que a gente lê e usa. Olha que coisa fantástica isso, né? Deus quer usar Paulo do jeito dele, do jeito de Deus, para os seus próprios propósitos. Assim como Deus quer nos usar para os seus próprios propósitos. Nós temos aqui uma semelhança com Paulo. Deus foi autoritativo, ele usou da sua mão forte, ele interveio na história, mas não foi para acabar com Paulo, mas foi para ser misericordioso com Paulo. Deus podia ter acabado a história, né? Dito, não, morre Paulo. E aí agora a igreja vai. Mas Deus quis usar da sua misericórdia, porque ele queria usar Paulo para os seus próprios propósitos. E aí ele intervém na história pessoal da vida de Paulo, para que Paulo percebesse o quão errado ele estava fazendo e como ele quer agora viver a vida certa. Minha pergunta para você é se Deus em algum momento já interveio na sua história, seja de forma miraculosa ou não. Você não precisa passar por um milagre. Aqui Paulo passa por um milagre para mudar de vida, mas nem todos que mudam de vida passam por um milagre, né, no sentido milagre visível, uma coisa, né? Mas a nossa conversão, né, a nossa mudança de coração, ela é um milagre, ela é algo feito por Deus. Deus deposita a fé em nós. Isso é um milagre. Nós não temos como produzir isso. É impossível para nós produzir fé no coração de alguém. A fé é algo que vem de dentro, algo que é dado por Deus para cada um de nós, para que a gente passe a crer. Nós não podemos fazer isso. Nós podemos anunciar Cristo, falar das verdades de Cristo, esperando que Deus possa fazer esse milagre não visível na vida dessas pessoas, né? Não visível no sentido, né, que tem uma luz forte, mas na vida dessa pessoa, né, assim como na vida de Paulo aqui, vai ser algo que as consequências serão vistas. Toda vez que uma pessoa passa a ter fé, passa a crer em Cristo, a sua vida muda, e as consequências, as coisas que ela começa a fazer a partir dali mudam. Então a minha pergunta é se em algum momento você já passou por esse milagre de transformação de vida. Um momento onde você não tinha fé, mas você passa a crer em Cristo. Todos nós, todas as pessoas que são escolhidas por Deus, elas vão passar por esse momento. Um momento onde você não cria, mas passa a crer em Cristo. É necessário que todos nós
que queremos, né, estar com Deus, nós passemos por esse momento, mas isso não depende só de nós, depende de Deus e da fé dada por Deus a nós. Então a pergunta final é: será que você tem fé verdadeira? Porque quando a Bíblia é pregada, quando a Bíblia é aberta, no caso aqui, né, nós estamos projetando uma Bíblia, né, mas o que é o conteúdo bíblico, é como se a Bíblia estivesse aberta na frente de cada um de nós. Você pode também, né, estar com a sua Bíblia aberta aí. E você lê, você crê. Não, de fato isso aqui é verdadeiro, isso é crer. Você pode não crer, apesar de que tenham muitas evidências, como eu disse antes, né? Tem muitas evidências que provam que a Bíblia é verdadeira. Para muitas pessoas, tanto faz. Tem lá, sei lá, acha artefato tal, tem lá a casa de Pedro, lá que eles falam, tanto faz para mim. Para várias pessoas isso tanto faz. Mas para aquele que crê, para aquele que tem fé, isso é só mais uma prova da verdade. Nós também não dependemos dessas provas para ter fé. Isso é muito interessante. Lembra quando Jesus vai reaparecer para os discípulos, e aí tem um discípulo que duvida, né? Que é o Tomé. Ele diz: será que é mesmo Cristo? Né? E aí ele pede para ver as mãos de Cristo, e ele vê lá, né, os buracos, né, nas mãos de Cristo, e aí ele diz, Jesus diz, né? Você viu e creu, mas bem-aventurados os que não viram e creram. Mais feliz ainda é aqueles que não viram e creram. Por quê? Porque tiveram a sua fé depositada por Deus nos seus corações. E isso é algo extremamente profundo. Isso é algo extremamente profundo. A fé dada por Deus a cada um de nós. E essa é a pergunta, né? Será que você tem essa fé? Se você tem essa fé, então você pode ter nova vida, né? Em algum momento você passa a crer em Cristo. Você é confrontado com alguma verdade, como Paulo aqui foi. Você é confrontado com a verdade. Aquele Jesus que eu ouvi falar tantas vezes, e Paulo tinha ouvido falar de Jesus muitas e muitas vezes. Mas se ouvir falar de Jesus não era suficiente para ele. Ele teve que ver a Cristo. Ele cria em Jesus no sentido de que ele acreditava que Jesus tinha vindo, era um personagem verdadeiro, um sujeito ali que tinha estado, mas ele não cria que esse Jesus era de fato o Filho de Deus. E aqui no momento onde Jesus aparece, ele passa a crer, ele diz: não, de fato Jesus é o Filho de Deus. Essa fé é dada por Deus, assim como ela pode ser dada para cada um de nós. Vamos orar por isso? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem faz a obra na nossa vida. O Senhor é quem faz a obra na vida de cada um de nós. E obrigado, Senhor, porque essa fé, ela não depende de nós, mas ela é algo que vem de Ti. Obrigado, Senhor, porque nós podemos crer a partir do momento que o Senhor deposita essa fé em nós. Nós podemos viver aqui vindo uma vida inteira, vindo na igreja, uma vida inteira lendo a Tua palavra, uma vida inteira ouvindo pessoas falar acerca de Ti, acerca do Teu amor e tudo mais, mas nós podemos nunca passar a crer. Pode ser que nós vamos viver a nossa vida inteira ouvindo isso sem crer de fato em Ti. Te pedimos, Senhor, que a Sua fé, a fé que vem de Ti, possa ser depositada em nós, possa ser colocada nos nossos corações, para que a gente creia, a ponto de que as nossas vidas sejam transformadas. Faz, Senhor, de qualquer um aqui, Senhor, que ainda não crê em Ti, alguém que nós chamaríamos de crente, alguém que crê de fato em Ti. Se alguém aqui, Senhor, não tem a fé verdadeira, Senhor, que passe a crer em Ti, que a Tua fé seja depositada nessas pessoas para mudança de vida, e que a nossa nova vida possa gerar frutos, assim como a vida de Paulo vai gerar frutos para a igreja vai se espalhar pelo mundo através da mão e da obra de Paulo aqui, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a fazer com que essa fé dada por Ti se transforme em algo real, em algo visível e algo que traz consequências para toda a história. Oramos por isso, em Teu nome, amém.